A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui no canal Felisberto Moreira para gravarmos mais um vídeo. Perdão, nossos amados inscritos, que essa semana não pude gravar nenhum vídeo, que estamos enganjados em uma nova missão. Estamos tendo muito trabalho, mas eu creio que depois do mês de agosto nós vamos ter mais liberdade de gravar mais vídeos durante a semana. Amados, o meu tema de hoje é um tema que me deixou bastante preocupado. Vários vídeos que temos recebido de um irmão lá da Baixada Santista, que foi cooperador na CCB. Então, os assuntos abordados por ele me deixou bastante preocupado. Por quê? Porque foge do contexto, da esfera da Sagrada Escritura. Um dos vídeos que recebi dele, deste irmão, e vale salientar que o que eu vou abordar aqui hoje, não vamos envolver pessoas. Temos que ser fino no tratamento e respeitoso às pessoas. O nosso assunto aqui do canal não diz respeito às pessoas. Outra coisa, eu não conheço ele pessoalmente, vejo ele abordando os vídeos do canal, mas recebi 2 vídeos deles. Um vídeo, ele fala que Paulo não pregava o Evangelho puro de Cristo. O Evangelho puro de Cristo foi pregado só por Cristo. E ele fez uma abordagem sobre a forma como Paulo pregou para os gregos lá em Atenas, na Grécia. E Grécia, Atenas tinha mais de 30 mil deuses. Quando Paulo chegou na cidade, começou a dar para aqueles deuses, contava deuses, mas não encontrava nenhuma pessoa na cidade. E eu vi um altar ali escrito ao Deus desconhecido. Isso que ele abordou no canal. E abordou para os gregos. Este Deus que vós não conheceis são o que eu vos anuncio, porque os gregos, eles tinham uma filosofia que o Deus pagães, se não fizesse um altar para cada um deles, ele vinha e matava as pessoas. Então, porventura, se eles tivessem esquecido de algum Deus, então ele erigiram um altar ao Deus desconhecido. Aí ele citou que a forma de Paulo pregar o Evangelho foi diferente de Cristo, porque João, quando apresentava Cristo para os judeus, apresentava como o Cordeiro de Deus. Irmão, é uma coisa muito grave, porque não significa a forma que Paulo pregou
E a forma que João, né, expressou lá no capítulo 1 do Evangelho de João, não significa que houve uma mudança, que não significa que Paulo tirou aquele aspecto puro do Evangelho. Significa que foi apenas uma estratégia para o Evangelho alcançar as almas. Vejamos bem, irmão. Vejamos bem. Você não vai pregar para um filósofo de uma mesma maneira que vai pregar para um irmão, para uma pessoa sem cultura, né? Sem instruções educativas. Porque cada um, Deus fala com ele na sua língua, no seu mundo em que eles estão inseridos. Então, irmão, isso não significa, porque as palavras que Paulo mencionou lá, que tira a pureza do Evangelho puro de Cristo. Não, isso não, irmão. Vejamos bem. Paulo, vejamos o que Paulo pregava. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, me acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 2. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Veja que eles pregavam. Agora vamos ler outro texto. Gálatas, capítulo 1. Me acompanhe aí na sua Bíblia. Gálatas, capítulo, vamos ver aqui. Quem era que Paulo pregava? Se o que Paulo pregava não tinha uma pureza doutrinária cristã. Vamos ver aqui. Olha aqui, do verso 6, ó. Gálatas, capítulo 1, do verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema, porque persuado agora aos homens, ou a Deus, ou procuro agradar aos homens. Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, irmão, é muito grave este assunto. Este assunto que ele abordou aí, ele tem um viés ideológico liberal. Nós vamos entrar um pouco aqui na história para mostrar para os irmãos qual é este argumento dele. Vale salientar que o que eu estou abordando aqui não diz respeito à pessoa dele, entendeu? São assuntos de cunho teológico, argumentativo, e que vamos fundamentar nas escrituras sagradas, irmãos.
Então, irmão, vejamos bem o que aconteceu no século XVIII. No século XVIII, todos que estudam, que conhecem minha história, que estudam igual eu estudo, né? Nunca parei, né, de estudar, principalmente ler com precisão a história lá desde o século I até o século XXI. Temos fatos históricos, documentos históricos para provar o que vamos falar aqui. No século XVIII aconteceu o movimento que se chama o Iluminismo, onde foi dogmatizada pelos eruditos da época, pelo estudioso da época, a era da Idade Média, como a era das trevas, e a era do novo renascimento, né, dos iluministas, que envolviam filósofos tanto franceses, mais da França, né, como italiano. Então, aí que surgiu o berço da crítica textual. Entendemos uma coisa, a Bíblia, ela tem o método gramatical histórico, vocês vão entender. O método gramatical histórico é que analisa a Escritura Sagrada, as Escrituras Sagradas como a infalível Palavra de Deus, né? Se todos os teólogos, eruditos, tradutores cristãos, eles defendem que a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela é a Palavra de Deus. Então eles fazem as análises textuais, né, das linguagens, dos autores bíblicos, o tempo que eles escreveram, né, que foram possuídos por Deus. Por isso que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, porque eles escreveram inspirado por Deus. Escrever inspirado por Deus não significa que Deus fez deles um robô, né, para escrever. Não significa que o Senhor tirou ele fora da sua cultura em que vivia. Isso chamamos de uma inspiração orgânica. Por quê? O que é inspiração orgânica? Por exemplo, o livro do profeta Isaías, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vemos ele fala das árvores, ele fala dos ambientes, ele fala do contexto dos animais. Então, Deus não tirou ele dentro do contexto que eles viviam. Então nós vemos os aspectos do livro de Isaías, né? Os aspectos poéticos dele, no seu contexto, no meio das árvores. Já nós vemos o profeta Amós escrevendo o seu livro e não eliminando o contexto que ele vivia. Fala que Amós era boieiro, vaqueiro, cultivador de sicômoro, né? A Bíblia apresenta esse aspecto, e esse aspecto que a Bíblia
apresenta se chama um aspecto orgânico. Orgânico, igual Lucas. Lucas, quando escreveu o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, nós vemos ali quando ele fala da enfermidade, das enfermidades, das curas. Inclusive, ele é o único dos evangelistas que trata daquele episódio que aconteceu no monte lá das Oliveiras, que o seu suor se transformou em sangue. Hoje, devido à medicina moderna, nós sabemos que aquele aspecto acontece quando uma pessoa recebe uma pressão extremamente fora da sua capacidade humana, que em vez de sair água pelos poros, sai sangue. É um tipo de uma angústia extremamente gigantesca. Então ele escreveu, falou desse episódio, foi o único evangelista, porque ele era médico. Então nós vemos os traços de um médico no seu evangelho. Isso se chama uma inspiração também orgânica. Então, irmão, tudo isso é tratado na teologia pelos tradutores bíblicos, pelos eruditos, pelos teólogos. Então eles usam o método gramatical histórico que define a Escritura Sagrada como palavra de Deus. Agora, no século XVIII, surgiu a crítica textual. Aí veja bem, o que era que eles colocaram? Falou, não, agora a Bíblia, nós vamos separar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Olha, isso daqui foi Paulo que falou. É coisa de Paulo. Isso daqui foi Deus que deu para Paulo. Então, eles fizeram uma desconstrução na Bíblia, na Escritura Sagrada. Eles falam, na Bíblia, só quem é palavra de Deus é Cristo. Então, eles separaram Cristo das Escrituras Sagradas. Então, isso se chama liberalismo teológico. São teólogos que muitos aparentam ser cristão, mas é só rótulo, não tem nada a ver de cristão. Então, aí eles põem, não, isso daqui é Cristo que falou. Isso daqui, o que Paulo falou, já contradizeu Cristo. Então, irmão, essa esfera aí, ela vem do berço teológico liberal, entendeu? Então eles são chamados os iluministas. Os humanistas são deles que vem a maçonaria, que vem os grupos liberais, são cheios de homens eruditos, homens de negócios, que estão envolvidos nesse paradigma. Aí, então, irmão, a esfera, o viés ideológico deste irmão é um viés ideológico liberal. Falar outra coisa, irmão, outra coisa. Paulo, a doutrina que Paulo defende, ela está fundamentada nos profetas. Os irmãos, veja bem, o Velho Testamento, Novo Testamento,
para nós entender ele, nós temos que entender o Velho Testamento. Entendeu? O Novo Testamento, as suas bases, está dentro do Velho Testamento. Nos profetas, veja a carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala do primeiro Adão, do segundo Adão. Ali, o que ele tem em mente no capítulo 5 de Romanos? Ele tem em mente a queda de Adão. E aí ele constrói uma doutrina teológica cristã na igreja, fazendo um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Em 1 Coríntios, capítulo 5, quando ele vai falar daquele moço que pecou com a sua madrasta, né? Ele insere um contexto ali e ele fala: vós sois de uma nova massa, tirai dentre vós o velho fermento. O que ele tem ali em mente quando ele vai falar da Páscoa? Ele tem 12 de Êxodo ali. Ele está ali falando da festa da Páscoa, né? Em 15 de Coríntios, ele vai falar das primícias, das festas das primícias, que é uma alusão à ressurreição de Cristo. Irmão, então, irmão, os apóstolos, eles faziam uma harmonia. Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo pregou, estava tudo entrelaçado ali. É a mesma doutrina, o evangelho que Cristo pregou, os apóstolos pregaram também. Agora os irmãos entendam uma coisa. No capítulo 14 de João, Cristo fala, né, que ele ia para o Pai. E os que ficassem iam fazer obra mais poderosa do que ele fez. Será que alguém tem poder de fazer milagre, obras maiores do que Cristo fez? Se nós não entendermos, nós vamos fazer uma confusão. Por quê, irmão? Cristo está falando da obra ali com referência à expansão do Evangelho, representando que o tempo da missão dele na Terra era um tempo curto, só de 3 anos, né? Então, a maior esfera, não era ele que ia desenvolver pessoalmente, no sentido da sua missão antes de morrer. Quem ia desenvolver esse papel com mais plenitude eram os apóstolos. É tanto que muita doutrina que está lá, que Paulo escreveu, nós não encontramos elas assim, pregada por Cristo, no sentido bem explicado, como os apóstolos abordaram ali. Por quê, irmão? Porque o tempo de Cristo, da missão de Cristo, ele veio pregar o Evangelho, né, instituir a igreja na terra, a obra da terra, e pôs na mão dos apóstolos. Agora, o processo doutrinário ia desenvolver através do Espírito Santo. O Senhor falou: olha, eu enviarei o Espírito Santo e vós não estão preparados de suportar, né, de entender agora, mas eu enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Então, o processo doutrinário, da construção doutrinária da igreja, aparece da carta de Romanos. Agora, a amplitude do Evangelho que Cristo
não revelou lá nos seus dias, quando estava na terra, ele encarregou o Espírito Santo de revelar. Então, irmão, o que significa? Não significa que o evangelho que Cristo pregava era diferente do que Paulo pregava, não, irmão. Paulo não mexeu na essência do evangelho. Vejamos bem aqui, ó. Coríntios, capítulo 3. Comigo aqui é Bíblia. Para mim, quem prega Cristo sem Bíblia está pregando de si mesmo. Entendeu? Vamos ver. Coríntios, capítulo 3. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo, cuidado que ele teve de falar aqui, né? Do fundamento da igreja. Coríntios, capítulo 3. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10. Olha aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou desta parte prevalecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como pelo fogo. Então, irmão, Paulo, com sabedoria, com cuidado, mostrando para os coríntios, né, que o fundamento que ele edificou na igreja é o fundamento que Cristo ordenou, porque ele é a pedra angular. Falou, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, do qual é Cristo Jesus. Agora, o irmão falar que o evangelho que Paulo pregava não era um evangelho puro, igual Cristo pregava, irmão, isso é uma aberração e contradição bíblica. Então, irmãos, eu vou dar um conselho para os nossos irmãos aqui do canal. Por gentileza, irmão, se os irmãos, tem algum irmão do meu canal que segue o canal dele, por favor, deixe de segui-lo, irmão, porque está trazendo confusão na cabeça da Irmandade. Problema, irmão, não é a CCB. O problema é que ele já começou a mexer com a palavra de Deus, querer desconstruir. Em Apocalipse, no capítulo 22, foi mostrado ali a igreja fundamentada sobre os fundamentos dos apóstolos e também dos profetas. Entendeu, irmão? Cristo escolheu os seus 12 apóstolos. A fonte da revelação dos apóstolos, quem era a fonte? É o que está lá em Hebreu, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, desses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então Cristo é a revelação suprema de Deus. Então a fonte da doutrina apostólica, essa fonte era Cristo. E outra coisa que um vídeo dele que veio para mim também, ele falando
que nós podemos seguir a Cristo. A doutrina é Cristo, não as Escrituras Sagradas. A Bíblia não faz separação, irmão. A Bíblia, Cristo e as Escrituras Sagradas estão entrelaçadas. O que é a Escritura? A Escritura é o registro da inspiração de Deus. Então, no Antigo Testamento, né, os profetas, eles pregavam o quê? Uma revelação progressiva. Então, quando chegou Cristo, os profetas do Velho Testamento cumpriram a sua missão. Por quê? Porque a revelação atingiu o seu apogeu, o seu auge pleno, que é Cristo, irmão. Então, falar que nós temos que seguir a Cristo e nós não temos que seguir a Escritura, isso é argumento humanista, iluminista lá do século XVIII. Esta ideia de que Cristo é a palavra e a Escritura é um livro histórico, isso não é um argumento cristão. É argumento daqueles que se desembocaram, mergulharam nas heresias. Nas heresias. Esses argumentos não têm comprometimento com Cristo e com a nossa fé. Então eu peço gentileza aos irmãos. Os irmãos. E outra coisa, os argumentos que ele mostra lá, ele mostra uns argumentos, alguns versículos da Bíblia, mas tudo fora do contexto, mostrando versículo isolado do seu contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, amados irmãos, trouxe para os irmãos esta parte como aviso daqueles que vos amam em Cristo Jesus. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.